Olá, boa tarde. Os níveis de colesterol elevados afetam cerca de metade da população portuguesa. O colesterol em excesso pode ser perigoso e pode levar a doenças coronárias. Vamos saber o que é o colesterol, como se previne e como se combate. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em Portugal, correspondendo a 40% dos óbitos em Portugal. O colesterol é o principal fator de risco para essas doenças. Segundo o relatório das Estatísticas Europeias de Doenças Cardiovasculares de 2012, mais de 50% da população portuguesa tem os níveis de colesterol elevados. O colesterol é vulgarmente conhecido como gordura no sangue e é normalmente falado com uma conotação negativa. No entanto, o colesterol desempenha funções muito importantes no nosso organismo e apenas deve ser evitada a sua acumulação em excesso. O colesterol permite a manutenção da integridade das membranas nas células, a produção de hormonas, a síntese da vitamina D e entra na composição dos ácidos biliares que promovem a digestão e a absorção das gorduras. Porém, existem dois tipos de colesterol, o LDL, chamado de colesterol mau, e o HDL, vulgarmente dito como o bom colesterol. O colesterol mau leva à acumulação de gorduras nas artérias, podendo originar doenças coronárias. Por sua vez, o colesterol bom previne a acumulação de gorduras nas paredes das artérias, tira o colesterol às partículas de LDL e ainda promove a sua eliminação. O colesterol é uma das principais substâncias gordas presentes no sangue, juntamente com os triglicéridos. Ao ser combinado com o sangue, formam-se lipoproteínas de elevada densidade, o chamado bom colesterol, ou de baixa densidade, o mau colesterol. Cientistas dinamarqueses mostraram que há um terceiro tipo de colesterol, denominado de colesterol feio. Os investigadores afirmam que este tipo de colesterol é o pior no que toca ao desenvolvimento das doenças coronárias, uma vez que tem uma densidade ainda mais baixa do que o colesterol mau. Os níveis de colesterol no sangue dependem da produção de colesterol pelo fígado, mas o controle do aumento do HDL e a diminuição do LDL pode ser feito através da qualidade da alimentação. Segundo o Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, quem tem os níveis de colesterol sanguíneos elevados deve optar por leite e iogurtes magros, consumir pelo menos 2 peças de fruta por dia, optar por carnes magras, incluir as leguminosas na refeição pelo menos 3 vezes por semana, comer pão integral ou de mistura e evitar as gorduras na confecção dos alimentos. Para além da alimentação, o exercício físico é outra solução para ajudar a melhorar os níveis de colesterol sanguíneo. O colesterol elevado não apresenta sintomas, pelo que é aconselhável a sua vigilância. Na população em geral, o colesterol total deve ser menor que 190 mg por decilitro de sangue e o colesterol LDL menor que 115 mg por decilitro de sangue. Por sua vez, os valores de colesterol HDL devem ser superior a 40 mg por decilitro de sangue nos homens e maior que 50 mg por decilitro de sangue nas mulheres. Existem medicações apropriadas para os casos em que existe a acumulação de colesterol LDL, no entanto, deve ser realizada consoante indicação médica. Vamos então saber mais sobre o colesterol e perceber como é que podemos ter uma vida saudável controlando-o. Muito obrigada aos meus convidados desta tarde no Sociedade Civil. Cecília Cardoso, bem-vinda, é professora da Faculdade de Medicina do Porto. Talvez seja melhor começar por aí explicar o que é o colesterol, apesar da peça já indicar aqui um bocadinho o que é que ele é. Sim, a peça está bem feita e realmente indica que o colesterol é essencial à vida humana e é essencial à integridade das células e do nosso organismo. As células são estruturas complexas e têm uma membrana que as contém e que é essencial à sua integridade para a sobrevivência. Se essa membrana for destruída, a célula morre. Uhum. E o colesterol, como é que interfere com a membrana celular? Portanto, essa membrana é uma membrana lipoproteica, portanto, é uma membrana que tem lipídios, fosfolipídios, e, portanto, cria um ambiente que permite conter todas as estruturas que estão dentro da célula. E, portanto, de facto... De uma forma simples, é uma espécie de uma película de gordura. Para ser de uma forma simples, não é? Sim. Sim. Senão é mais difícil as pessoas perceberem, às vezes, com outros nomes. Portanto, é fundamental para isso. Sim, mas isso é um aspecto estrutural. Existem outros aspectos relativos às gorduras. Podemos considerar aspectos estruturais como esse e depois funcionais, nomeadamente a síntese de hormonas, etc., que foi referido. Mas existe um outro aspecto importantíssimo, é que uma outra gordura, os triglicerídeos, originam ácidos gordos que são queimados em energia, são uma fonte importantíssima de energia.
De modo que podemos pensar que as gorduras têm aspectos, digamos assim, arquiteturais da célula, que são importantes para a estrutura da célula, mas também funcionais, porque queimando essas gorduras origina-se energia e, portanto, isso é muito importante. Já vamos também perceber um pouco melhor, e a peça também referia isso, o que é o tal colesterol bom e o colesterol mau. Aquele que me falou aqui é o bom, é aquele que é essencial para nós vivermos bem, não é? Vou agradecer também a presença da Cristina Gaspar, da direção da Delegação Norte da Associação Nacional das Farmácias. Qual é o papel que o farmacêutico pode ter junto de pessoas que vivem com este problema? Nós, como farmacêuticos, estamos muito próximos dos utentes, estamos muito próximos da pessoa no dia-a-dia. A pessoa recorre muito à farmácia e esta acessibilidade que a farmácia tem com o doente é muito importante. E nós podemos fazer o acompanhamento quer de pessoas com a doença, mas também muitas vezes podemos fazer até uma identificação precoce de indivíduos que vão ser, provavelmente, possíveis doentes cardiovasculares. A farmácia, no seu dia-a-dia, no contacto com as pessoas, tem acesso, a pessoa dirige-se à farmácia, pode até pedir para fazer uma medição esporádica de um parâmetro, de um colesterol total. É feito na farmácia? É feito na farmácia. Nós temos neste momento serviços farmacêuticos, nomeadamente um muito conhecido chamado Cheque Saúde, que realmente faz a avaliação do perfil lipídico do utente, e podemos por aí até despoltar uma situação que poderá ser passiva de ser transmitida ao médico e iniciar um processo de monitorização por parte do médico. Ou aconselhar a pessoa, pelo menos, a fazer esse percurso, não é? Podemos aconselhar e também podemos, neste momento, a farmácia tem programas de cuidados farmacêuticos, quer essenciais, quer diferenciados, que permitem fazer o acompanhamento do doente também ao longo do tempo. Como? Nós temos programas essenciais, como eu digo, programas de cuidados farmacêuticos básicos, nos quais fazemos a avaliação do perfil lipídico do utente. Sim. Também podemos fazer a avaliação do risco cardiovascular e, caso seja necessário, existem guidelines que nos permitem ou não concluir se é preciso fazer a referenciação para o médico. Nesse caso, fazemos a referenciação do doente para o médico e depois podemos ainda numa fase posterior, depois da consulta médica e de já haver uma terapêutica até instalada, passarmos aos cuidados farmacêuticos diferenciados, em que o utente regressa à farmácia e nós vamos fazer o seu acompanhamento ao longo do tempo. Portanto, já foi ao médico, sim, já sim. foi consultado, já tem uma orientação do médico até em termos de indicação Até se for já tem uma necessário, e depois esse terapêutica acompanhamento pode ser feito pelo farmacêutico Pode, depois no dia-a-dia em relação à terapia, não é? Sim. Vamos também falar hoje aqui com o Mário Espiga Macedo, que é membro do Conselho Científico do Programa Nacional para as Doenças Cerebro-Cardiovasculares. Muito obrigada por estar connosco também na Sociedade Civil. Também é médico cardiologista e internista. Nós temos um Programa Nacional para as doenças do cérebro, para as doenças cardiovasculares. O colesterol neste programa entra como? Qual é a importância dele neste programa? A importância é por ser um dos mais importantes fatores de risco. A peça disse que era o mais importante, mas nós consideramos que a hipertensão arterial é o fator de risco mais importante, e por isso é que entra no Programa Nacional. O Programa Nacional tem como finalidade, fundamentalmente, educar e formar melhor os médicos e os profissionais de saúde, mas também educar a população. Hoje em dia, o conceito de tratamento na maioria das doenças, e neste caso, no caso de fatores de risco ou de doenças cardiovasculares ligadas aos fatores de risco, é fundamental o doente ser um parceiro no seu próprio tratamento. E, portanto, nós temos que o educar. O que se quer dizer ser um parceiro no tratamento? É um negócio. Hoje em dia, tratar um doente é um negócio. A parte do médico será fazer o diagnóstico, mostrar os riscos ou os problemas de saúde que o doente vai ter e convencê-lo que é preciso cumprir... Mudar de vida. Mudar de vida. Como há bocado a peça dizia, o colesterol não dá sintomas, como a hipertensão, na maioria das vezes, não dá sintomas, portanto, há aqui um aspecto pedagógico fundamental, que é demonstrar ao doente, acreditar que se fizer isto assim, 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 não vai ter, provavelmente, um acidente vascular. Pois, estamos a falar da prevenção a pessoas que já têm... Não é preciso provar às pessoas que têm um problema de colesterol, mostrando-lhe as análises, quando as fazem... As pessoas não se convencem de que têm um problema ou que podem ter um problema quando veem as análises num controle de colesterol? Hoje em dia cada vez estão mais conscientes, mas não têm muitas vezes a noção de que esse valor elevado vai acarretar mais precocemente
um acidente cardíaco, um acidente cerebral, problemas de circulação periférica. Portanto, ensinar e que, por exemplo, não chega a tratar durante 15 dias ou um mês. Quando se tem valores elevados, nós temos que tratar regularmente e controlar esse tratamento. E, portanto, isso faz parte da educação. Há situações destas que são práticas. E como há bocado dizíamos, essa educação começa nas crianças e não começa nos adultos. Começa nas crianças, claro. Mas este programa nacional, por exemplo, tem também um trabalho junto às crianças ou não? Ou é só com... Tem diretamente... Neste momento, em relação às crianças, o investimento está a ser feito contra a obesidade e contra a diabetes e o exercício físico e, portanto, nós assessoramos naquilo que nos podem solicitar, mas não estamos diretamente ligados ao investimento na parte das juventude. O grande objetivo aqui é a prevenção, não é? É a prevenção. É prevenir. Elizabeth Pinto, bem-vinda também. É professora auxiliar na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. É especialista também, não é? Em epidemiologia nutricional. O que é isso? Portanto, a epidemiologia é um ramo ligado da saúde pública onde há um estudo aprofundado das causas das doenças. Sim. Das formas, às vezes também das formas como elas podem ser tratadas. De formação base, eu sou nutricionista. Sim. E, portanto, muito ligada às questões da nutrição, portanto, o estudo epidemiológico muito aplicado às questões da alimentação e da nutrição. E pronto, e tenho desenvolvido trabalho nessa área. E em relação ao colesterol, há um papel importante que a alimentação desempenha, ou os nossos hábitos alimentares desempenham neste problema? Fundamental. A alimentação, provavelmente, uma má alimentação juntamente com o sedentarismo, pouca atividade física, estarão provavelmente os principais fatores de risco das alterações dos níveis de colesterol. Portanto, há aqui várias coisas associadas. Desde logo estes dois grandes grupos. Há pouco falávamos da questão do negócio e eu compreendo perfeitamente. É que se poderá ser difícil uma adesão a uma terapêutica farmacológica, a adesão a uma alteração completa da alimentação e da atividade física, na perspectiva de ser para a vida inteira, ou seja, não é um tratamento que se faz um mês, 2 meses ou um ano que seja, é algo que é difícil de nós conseguirmos alterar, até porque todos os dias nós comemos, os determinantes daquilo que nós comemos são variadíssimos e, portanto, é muito difícil nós fazermos esta mudança. Mas é verdade que a alimentação tem um papel quer no desenvolvimento da própria doença, digamos assim, e é extremamente eficaz também no seu tratamento. Poderá e muitas vezes não constitui tratamento único, mas tem aqui um papel muito importante no tratamento. Desculpe só dar aqui uma chega, que é a noção de que a mudança do estilo de vida consegue, ou deve conseguir, na maioria dos casos, controlar 70% ou 80% das alterações, neste caso do colesterol. As pessoas muitas vezes dizem, eu vou comer bem, mas depois tomo uma pastilha. Não pode ser assim. É preciso haver a noção de que a mudança do estilo de vida quase que resolve os problemas. Mas é um bocadinho natural esse conforto, não é? Pelo bem que nos sabe. É uma certa preguiça. Que é mais fácil tomar a pastilha do que mudar os hábitos, não é? Exige uma força de vontade muito maior, é o lado mais difícil. Eu ia lhe perguntar se podemos então definir bem aqui o que é o colesterol bom e o colesterol mau. Já me falou do bom na prática, não é? Depois há aquele de que temos estado a falar aqui agora, que é aquele na prática que nos prejudica e que pode levar a situações de saúde muito graves. Como é que ele se identifica? Como é que ele surge no nosso organismo? Porque em muitas pessoas será, como dizia ainda agora mesmo, uma questão de hábitos de vida, mas outras pessoas pode não ser, não é? Também se fala muito da questão hereditária do colesterol. O aspecto da hereditariedade é importante. Há quem considere, e eu acho que essa visão é correta, que nós somos a interseção entre a nossa genética e o meio ambiente. Há em quase todas as doenças, e há quem diga que até mesmo nos acidentes de viação isso existe, um aspecto genético e o aspecto ambiental. Portanto, há um cruzamento das duas coisas. E se de facto os problemas da dislipidemia que atinge muitas pessoas, como vocês disseram em Portugal, tem muito a ver com hábitos desregrados, ou pelo menos não saudáveis de vida, é facto também que o aspecto genético é importante nessas alterações do colesterol, porque fazendo o mesmo tipo de dieta nem toda a gente tem os mesmos níveis de colesterol.
Em relação à questão do colesterol bom e o colesterol mau e do terceiro tipo de colesterol, de facto, não é uma descoberta nova. Não é? Não. Esta dos não. Isto já cientistas. Exatamente. Basicamente, existem 5 as gorduras são insolúveis na água e nós somos seres, sobretudo, de água. O nosso sangue é, digamos assim, constituído largamente por água. E, portanto, era preciso arranjar, a natureza teve que arranjar uma maneira de conseguir fazer circular na água coisas que não são solúveis, que são as gorduras. E, por isso, as gorduras são empacotadas, por assim dizer. Imagina um Ferrero Rocher, passo a expressão. E a publicidade. Um bombom. Mas este bombom é uma alegoria bastante útil. Porque existe uma camada externa que tem uma proteína, chama-se apolipoproteína, que é uma espécie de um chip que diz para onde é que aquela partícula de gordura vai ser metabolizada e utilizada. Esta partícula de proteína liga-se a um receptor específico da membrana de células deste ou daquele tecido e, portanto, essas gorduras ligadas a este tipo de proteína fixam-se ali naquele tecido. Portanto, há uma certa especificidade. Essa apolipoproteína é, portanto, o chip, digamos assim. Depois, existe o resto da parte exterior é feito dos fosfolipídios, as tais estruturas que fazem também a membrana das células. E depois existe um pouco de colesterol também à superfície. E no interior é que está o colesterol, estão ésteres de colesterol e triglicerídeos, que são as tais coisas que se consomem para produzir energia. Ora bom, então existem 5 tipos de colesterol ligado a 5 tipos de partículas. Há ao colesterol das lipoproteínas de alta densidade, que são as tais que transportam o colesterol da periferia para o fígado e permitem, digamos assim, uma certa limpeza, digamos assim, do organismo das gorduras. Há o colesterol LDL, ligado às lipoproteínas de baixa densidade. LDL quer dizer Low Density Lipoprotein. Esse é são lipoproteínas que levam o colesterol até à periferia, até aos músculos, os vários órgãos e por aí fora. E depois existe um colesterol que está associado às partículas que são muito ricas em triglicerídeos, as tais coisas que têm um conteúdo energético importante. Isso é o colesterol remanescente. E é desse colesterol remanescente que fala este artigo agora dos dinamarqueses. Sim. E não, mas continua. Ok. Apesar de ser muito complexo, Isto é um mundo. Isto é um pouco complexo. Mas eu acho que estamos a conseguir acompanhar. Ok, se quiser eu posso ser mais sintético, se calhar estou a ser muito específico. Mas eu poderia dizer que o colesterol remanescente, ele próprio ainda é constituído por colesterol distribuído por 3 tipos de partículas, de lipoproteínas. Não vamos entrar em detalhes, depois se quiser poderemos entrar, mas que são todas elas ligadas às partículas lipoproteicas muito ricas em triglicerídeos. Portanto, as tais que são enviadas para a periferia para servir de energia. Então, mas isto não é novo, esta questão do colesterol remanescente. Então, porquê que se voltou a falar tanto disto agora? Por uma razão muito simples. É que quando se associou, portanto, quando se procurou esta ideia de que, portanto, a doença cardíaca e a doença cerebral está associada à aterosclerose e que a aterosclerose é devida, em grande parte, a muitos fatores de risco, mas muito importantemente às gorduras, não existiu desde sempre. É uma conquista relativamente recente, das últimas décadas. O que se percebeu, a certa altura, é que o LDL, portanto, o colesterol das lipoproteínas de baixa densidade, está muito claramente associado à doença. Isto é, quem tiver níveis de LDL muito altos, portanto, há uma grande chegada de gorduras, de colesterol à periferia, e esse colesterol não consegue ser processado pelos órgãos e pelas artérias da periferia. Então acumula-se. E isso depois podemos falar mais adiante como é que isso acontece, mas isso causa doença. Depois,
com base Esse nisso... é que é o mau colesterol. Esse é que é como habitualmente chamado o mau colesterol, o Porque se LDL. acumula nas artérias, não é? Exatamente. E o que vai acontecendo é que vai entupindo as artérias, é isso? Sim. E isso acontece porquê? Essa acumulação? Por excesso Sim. O que acontece é que, havendo... de consumo desse colesterol? Não, havendo muito colesterol, considero que isto é uma artéria, aqui assim, havendo muito colesterol aqui no interior, portanto no sangue, ele começa a filtrar-se para a parede da artéria, começa a passar para ali, e dentro da parede da artéria é oxidado. Ok? E ao tornar-se oxidado, faz aquilo que se chama inflamação. Ou seja, produzem-se substâncias que atraem uma espécie especial de glóbulos brancos chamados monócitos. Esses monócitos entram para o interior da parede da artéria, portanto, e transformam-se em outras células, chamadas macrófagos, que, por assim dizer, comem aquele excesso de colesterol que está aqui na parede da artéria e vão constituir uma placa gorda no interior da artéria. Bem, esse é o processo. Na prática, nós ficamos com gordura nas veias a mais. Exatamente. E elas vão entupindo, não é? Mas porquê que circula, porquê que há essa possibilidade de nós termos essas gorduras más, esse colesterol mau, em excesso no nosso organismo? Isso acontece... porquê? Porque comemos o que não devemos? Onde é que nós vamos buscar esse colesterol mau, a mais? Pode haver duas vias. Uma porque comemos o que não devemos, portanto, ingerimos demasiado colesterol na dieta, o que é uma constante na nossa alimentação mais, digamos assim, civilizada, entre comas. E a outra é porque pode haver excesso de síntese do colesterol. Pode ser uma coisa orgânica, Sim. portanto, a pessoa... O colesterol pode vir exogenamente, por aquilo que ingerimos, mas também é sintetizado no nosso organismo. E aí aqui entram as tais alterações genéticas, porque há pessoas que têm essa síntese, portanto, própria do organismo muito ativada e, portanto, há níveis de colesterol muito altos. Cristina, os farmacêuticos conseguem de alguma forma avaliar a possibilidade de risco cardiovascular de um utente? Sim. Nós, numa primeira análise, quando a pessoa se dirige à farmácia, nós podemos fazer primeiro a tal determinação dos parâmetros que eu dizia há bocado, e depois podemos partir para uma segunda fase em que fazemos a avaliação do risco cardiovascular. Para isso temos que ter em consideração os fatores de risco inerentes a essa pessoa, a obesidade, diabetes, hipertensão, vida sedentária, tabagismo, alcoolismo. Há vários fatores de riscos associados a essa pessoa e podemos, como disse há bocado, também fazer a tal determinação do risco cardiovascular. Esta determinação de risco cardiovascular tem valores precisos. Existem tabelas, existem guidelines próprios e nós na farmácia podemos chegar a determinados valores, não adianta agora aqui estar a especificar exatamente quais são, que nos permitem prever se aquele doente é passível de continuar na farmácia a ser acompanhado, por exemplo, nos primeiros 3 meses em que vão ser adotadas apenas medidas não farmacológicas, ou seja, a mudança do estilo de vida, aquilo que nós há bocado também falávamos aqui, aconselhamos o exercício, a mudança na alimentação e podemos, passado 3 meses, voltar a ver essa pessoa. Se por acaso houver valores de colesterol elevados, nomeadamente colesterol total, superiores a 240, por exemplo, com fatores de risco associados, que é importante, porque às vezes medir o colesterol isoladamente não é diretamente símbolo de doença cardiovascular. Pode haver uma pessoa que tem um colesterol total mais baixo, mas com fatores de risco presentes E conseguem avaliar esses fatores de risco também? Nós conseguimos, há tabelas, digamos, que são só para a farmácia, para este exercício do acompanhamento farmacêutico, que nos permitem encaixar, digamos, estratificar o doente. Não é, pronto, não fazemos... Colocá-lo num certo nível. Tipos, devem ter uns tipos, não é? Que nos permitem ter a noção clara se aquele doente é para ser referenciado ao médico de imediato, ou se poderemos aguardar, como eu digo, 2 ou 3 meses, na tentativa de que as medidas não farmacológicas resultem. Mário Espiga, podemos dizer, vimos isto aqui no início do programa, que quase metade da população portuguesa tem este problema de colesterol elevado e, portanto, estamos a falar do colesterol mau. Podemos dizer que isto é uma epidemia? Que estamos perante uma epidemia ou não? Podemos dizer, por exemplo, em relação com uma
com uma determinada precaução para a população não ficar agora com a ideia que temos aqui uma avalanche de doença que se vai propagar. Mas é uma percentagem tão elevada, é quase um problema epidemiológico. Isso mesmo, isso mesmo. E isto tem, não sei se é possível, se nós temos referências para trás e estudos a esse nível, mas isto tem vindo a aumentar, tem vindo num crescendo. Conseguiu-se chegar a um ponto em que se conseguiu travar, digamos assim, o aumento deste problema em Portugal ou não? Nós podemos dizer que os dados epidemiológicos, como há bocado se dizia aqui, que são fundamentais para conhecer a realidade do país, existiam poucos estudos até à década de 80, 70 e tal, 80, 90. A partir daí começaram a aparecer resultados e começámos a conhecer melhor a realidade do país. Nós podemos dizer que pode não ser especificamente com o colesterol, mas a mortalidade e a morbilidade por doenças cardiovasculares têm, nos últimos 10 anos, uma ligeira tendência para descida. E isso é por interferência, necessariamente, nos fatores de risco. Portanto, no colesterol dos poucos dados que nós vamos tendo, apesar da prevalência, que é o número de indivíduos da população que tem colesterol elevado, continuar a ser grande, mas há cada vez mais indivíduos tratados e controlados. E isso é que é importante. Dos 50%... Isso é porquê? Porque se fazem mais rastreios, por exemplo, porque as pessoas com mais facilidade vão fazer um exame para perceber como é que estão? As pessoas têm mais conhecimento, que é preciso saber isso. Tem havido estímulos aos profissionais de saúde para fazer essa avaliação, para controlar e, portanto, a seguir tratar. Isso, existe essa realidade. O acesso a medicamentos mais eficazes e mais baratos também contribuiu de alguma maneira para essa diminuição. Trouxe-nos alguns gráficos, não é, que nos pode mostrar sobre estes valores. Tem a ver com isto que me estava a falar agora, da situação do colesterol em Portugal? Não. Não sei que gráfico é que está a falar. Não é consigo, então. Eu mandei uns gráficos para cá, mas não sei se dizem respeito a isso. Pois era isso que eu queria que eu lhe perguntava, se tinha a ver com isso, porque eu ainda não vi os gráficos. Eu não os tinha aqui. Pronto, não sei o que é que o programa tem para mostrar. Muito bem, vamos avançar então e vamos tentar perceber, porque a alimentação eu já percebi que é um dos fatores essenciais, não é o único, mas é, em relação ao excesso de colesterol mau no nosso organismo, o que é que está a fazer com que isso aconteça assim? O que é que nós estamos a comer que não devíamos? E o que é que devíamos comer que não comemos? Se nós passarmos a comer aquilo que devemos, automaticamente deixamos de comer aquilo que não devemos. Se nós conseguirmos mudar realmente a alimentação, as pessoas fazerem uma alimentação como é devido, e já vamos ver como é que isso se consegue, portanto, por exclusão, deixa-se de fazer outro tipo de alimentação. Há pouco falávamos da questão do colesterol dietético, ou seja, do colesterol que nós ingerimos, e a verdade é que, se é verdade que se nós ingerirmos muito colesterol através da alimentação, que isso vai ter repercussões importantes, mas nos últimos anos considera-se que níveis que não sejam muito elevados de colesterol através da alimentação não terão assim tanto impacto. É por isso que aquela recomendação de comer só um ovo por semana, que aqui há uns anos se falava muito, hoje em dia se libera um pouco mais. E nomeadamente porque surgiram alguns trabalhos com vegetarianos, o colesterol só está presente em alimentos de origem animal, e alguns estudos com vegetarianos mostraram que os vegetarianos tinham muitos níveis de colesterol elevados, e depois percebeu-se que essa ausência de colesterol através da alimentação fazia com que eles produzissem mais a nível do fígado e, portanto, existisse maior quantidade de colesterol em circulação. Portanto, quando nós falamos no tal colesterol mau, estamos a falar essencialmente de níveis, porque a questão do colesterol feio está mais associada aos triglicerídeos e não tanto ao excesso de colesterol, deste colesterol mau. Quando falamos em termos de baixar os níveis de colesterol, o essencial é que a alimentação seja uma alimentação que não favoreça um ganho de peso, ou seja, que a pessoa seja compatível com o peso que é adequado para aquela pessoa, portanto haja uma redução, uma adequação da quantidade de calorias que aquele indivíduo ingere, que haja uma moderação da ingestão de um tipo de gorduras, que são as gorduras saturadas e que estão essencialmente presentes onde? Produtos lácteos gordos, leite gordo, queijos que tenham maior teor de gordura, portanto produtos lácteos gordos, estão presentes em carnes que tenham excessiva quantidade de gordura, nomeadamente as carnes vermelhas,
Mesmo uma carne vermelha, na qual seja retirada todas as gorduras visíveis, vão existir sempre gorduras entre as fibras do próprio músculo da carne, daí que as carnes vermelhas devam ser consumidas em moderação num indivíduo que tenha elevados níveis de colesterol. E deve também haver uma moderação no consumo de umas gorduras, que são as chamadas gorduras trans. As gorduras trans não existem naturalmente na natureza, são derivadas do processamento industrial das gorduras e que, por exemplo, são responsáveis por dar aquela característica estaladiça das batatas fritas e que se mantém durante algum tempo, ou das pipocas. Portanto, alguns... Aquilo é a gordura que provoca aquele efeito da batata frita? Não é só a crocante? gordura, mas permite que esse efeito se mantenha mais no tempo. As gorduras trans permitem, por exemplo, que as gorduras líquidas fiquem sólidas à temperatura ambiente, não é? Por exemplo, inicialmente este problema das gorduras trans surgiu com as margarinas, que são derivadas de óleos, de gorduras líquidas, e uma margarina não é líquida. Portanto, tem um processamento industrial que faz com que isso aconteça. Essas são ainda mais prejudiciais, essas gorduras? Estas gorduras trans. Hoje em dia tem sido feito grande trabalho para reduzir ao máximo, mesmo a nível industrial... Mas as batatas fritas ainda se vendem a pacote. Ok, mas mesmo nessas têm sido feitos procedimentos para que esta sensação no seu consumo não seja derivada às gorduras trans. No entanto, estou a dizer os alimentos que ainda podem ter estes tipos de gorduras. Portanto, a questão das gorduras saturadas, das gorduras trans... E o incentivo ao exercício físico são aqui condições fundamentais. Quando eu falava ainda nesta parte das gorduras saturadas, também chamar a atenção dos enchidos, produtos de charcutaria, que são riquíssimos em gorduras saturadas. Nós temos muita tradição de consumir, não é? Pelo menos em algumas regiões, em algumas zonas do país. Inicialmente, com a tradição, esses alimentos seriam consumidos, mas seriam consumidos... Em muitas situações de uma forma regrada. Por exemplo, o fumeiro não era um fumeiro natural. Não é? Exatamente. Não era durante o ano inteiro, como agora... Pois é que a disponibilidade permite que estejam sempre disponíveis e as quantidades que se comem também, se calhar, não eram as que se comiam inicialmente. Portanto, há aqui uma questão que é, de facto, eles são alimentos que, se consumidos frequentemente durante muito tempo, têm estas condições. Também a atividade do trabalho, do próprio trabalho, mudou, não é? E mesmo todas as atividades. As pessoas têm um trabalho mais sedentário. Sentado, em frente ao computador, com menos exercício físico. A questão das deslocações para o local de trabalho, mesmo todas as atividades em casa. Hoje em dia temos stores elétricos, comandos de televisão, equipamentos que fazem todas as... para nada, basicamente. Exatamente. Portanto, todas essas atividades são limitadas, as deslocações para o emprego também. Muitas das nossas atividades de lazer acabam por ser muito sedentárias também, o que faz com que, no geral, sejamos mais sedentários. Ou seja, também precisávamos de comer menos gorduras e precisávamos de consumir menos... Precisávamos de comer menos de tudo, genericamente. Porque não precisamos de tanta quantidade de alimento, muitas vezes. Isto é igual para homens e para mulheres? É igual consoante as idades? Varia? Varia. Naturalmente que as necessidades nutricionais são determinadas essencialmente por isso, pelo género, e o género tem a ver com as mulheres têm maior proporção de massa gorda que é metabolicamente menos ativa, ou seja, consome menos energia, portanto precisam de comer menos, certo? Do que os homens. Do que os homens, porque têm mais... Ok, estou a falar em termos gerais, não é? Gerais, É possível que uma mulher tenha mais massa gorda, mais massa magra do que um homem. Estamos a falar do género, estamos a falar da idade. À medida que nós avançamos, há uma diminuição do nosso metabolismo, condicionado também por um aumento da massa gorda, à medida que vamos envelhecendo. Portanto, a idade é outro dos fatores que condiciona muito. E depois a estatura do indivíduo e o peso do mesmo. Portanto, são os 4 fatores que influenciam muito o gasto energético. Ao longo do ciclo de vida, por exemplo, as crianças, os adolescentes, têm necessidades muito específicas porque têm que responder a necessidades de crescimento nessas diferentes alturas da vida também. É porque consomem mais energia, estão a crescer, por exemplo, mas é possível com certeza ir buscar energia a alimentos que sejam saudáveis. Exato. Portanto, a alimentação é isso mesmo. Hoje nós vemos a alimentação como um padrão. É por isso que quando me diz vamos cortar as gorduras, eu fico um bocado... desconfortável neste sentido. É verdade que nós consumimos muita gordura, mas a ideia não é gordura zero, ou seja, é uma alimentação... Sim, já percebemos até que as gorduras são importantes. Portanto, é uma alimentação regrada. A alimentação mediterrânica, não é? Que em tempos foi praticada no nosso país, que hoje em dia é cada vez menos, era uma alimentação que se adequa muito bem a este perfil, por ser rica em hortaliças, em frutos, em cereais, portanto, não refinados, que têm aqui a fibra
fibra que também tem aqui um papel importante, um consumo muito moderado de carne, e portanto adequava-se mesmo muito bem à alimentação saudável e que seria adequada neste caso. Muito bem, Só vamos uma regressar. pequena chega, se for possível. Lembrar às pessoas que os jovens até à puberdade, praticamente 100% têm colesterol normal. Portanto, ao nascimento, nós somos normais, com o desenvolvimento vamos cada vez estragar mais a nossa saúde pelos tais meios, a influência ambiental. Que vamos adquirindo, não é? Na nossa aprendizagem, no nosso crescimento. Já vamos regressar. Antes de consumir produtos enriquecidos com fitoesteróis para baixar o colesterol, leia os rótulos das embalagens. Este é um dos conselhos da DECO. Considera que estes produtos podem ser eficazes, mas que alerta também para a necessidade do seu consumo ser limitado e ser controlado. As margarinas e bebidas lácteas enriquecidas em esteróis vegetais, ou seja, fitoesteróis, que garantem reduzir o colesterol, podem ser eficazes. Mas afinal, o que são os fitoesteróis? Os esteróis ou os estanóis vegetais são componentes vegetais que têm uma estrutura muito semelhante ao colesterol do nosso sangue. Eles vão agir competindo exatamente com o colesterol e inibindo parcialmente a sua absorção a nível intestinal. E sendo assim, o colesterol acaba por ser excretado. E competem sobretudo a nível do chamado mau colesterol, que é o LDL, que faz efetivamente pior a nível do organismo. Segundo estudos realizados por peritos da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, um consumo diário de 1,5 a 2,4 gramas de fitoesteróis podem baixar os níveis de colesterol no sangue entre 7 a 10,5% ao longo de 2 a 3 semanas. No entanto, não deve exceder-se uma toma superior a 3 gramas por dia. Por lei, esta informação está obrigatoriamente presente no rótulo, mas por vezes está errada. Estes produtos encontram-se rotulados, portanto, o consumidor tem de saber exatamente o que é que está a ingerir, tem de estar num campo visível que são produtos com a adição de esteróis ou de estanóis vegetais. Na emenda diária consomem-se entre 150 a 450 miligramas de fitoesteróis provenientes de alimentos. Os produtos enriquecidos em fitoesteróis multiplicam por 5 a dose de uma dieta normal e só estão indicados para pessoas que têm de reduzir o colesterol. Ao tomar estes produtos, também tem de ter o cuidado de os ingerir dentro de uma alimentação saudável e equilibrada e que inclua, sobretudo, também frutas e legumes. E isto porquê? Portanto, existe de facto uma dose mínima de esteróis e de estanóis vegetais a partir do qual vai haver um efeito positivo, ou poderá haver este efeito positivo, mas também não deve ser consumido em excesso. Os alimentos enriquecidos são indicados para adultos com mais de 200 mg de colesterol por decilitro de sangue e integrados numa dieta variada e equilibrada. Convém, antes de iniciar esta dieta, falar com o seu médico sobre o assunto. Pessoas que estão já a ser medicadas devido a um colesterol elevado só podem tomar estes medicamentos depois de consultar o médico que o está a seguir, porque obviamente estes produtos irão ter interferência com a dosagem que estão a tomar. Se a pessoa tiver uma alimentação saudável e equilibrada, não é necessário recorrer a estes produtos enriquecidos. Pode-se, de facto, recorrer a uma alimentação naturalmente rica em fitoesteróis e ao exercício físico para baixar o teor do colesterol. É o caso das frutas, legumes e outros alimentos ricos em fibra e pobres em açúcar refinado, sal e gorduras saturadas que ajudam a baixar o colesterol e a prevenir doenças cardiovasculares. Elizabeth, estes produtos para si têm alguma eficácia? Podem ser usados? Portanto, tem, inclusive, eu trago aqui uma tabela que portanto, só para me relembrar de algumas coisas, dos últimos guidelines, ou seja, das últimas recomendações no tratamento das situações de lípidos anormais, e estes produtos aparecem como uns dos que reúnem maior evidência. Agora, naturalmente, tudo o que foi dito na peça está correto. Ou seja, a pessoa não vai, era o que se dizia há pouco com a medicação, a pessoa não vai fazer uma alimentação que vai prejudicar e depois vai tomar estes iogurtes ou comer estas margarinas no sentido de corrigir esse problema. Assim como, uma vez que eles são eficazes, tem que haver um ajuste entre, no caso do indivíduo que está a fazer medicação, entre esta ingestão e essa medicação.
Outra questão que é importante é que o seu efeito é atingido se for ingerida aquela dose. E se eu ingerir menos, poderei não ter qualquer efeito. E, portanto, as pessoas devem estar atentas a essa questão, bem Como é que as como... pessoas podem saber qual é a dose certa? Geralmente nos rótulos diz qual deverá ser a dose diária que deve ser ingerida. Alerta também que deve ser no âmbito de uma alimentação saudável. E deve ser só... De qualquer maneira, o melhor para aqui adultos. seria que as pessoas consumissem estes produtos com alguma ajuda, nomeadamente ou de um nutricionista ou até do próprio médico que os acompanha, no sentido de perceber melhor como é que o devem utilizar, não é? Idealmente sim. Isso não elimina, como a questão do comprimido, não elimina uma alimentação saudável. Não, de todo. Não é? Só com base De todo. nesses produtos para resolver o problema, pois De não? todo. Muito bem. Mário Espiga, vou-lhe pedir então agora para falarmos dos tais gráficos que estávamos a falar há pouco, que nos situam um pouco em relação ao contexto desta doença, nomeadamente, penso eu, que foram os dados que nos trouxe em relação à Europa, não é? Não. É em relação... Estes dados são portugueses. Só portugueses? São portugueses, foram apresentados na semana passada pelo então são muito Observatório recentes, ainda por cima. pelo Observatório Nacional da Diabetes. São os dados da avaliação durante o ano 2012 dos diabéticos em Portugal e que mostra que a elevada percentagem de valores anormais de colesterol por sexo e grupos etários, que está muito acima dos 40% de que falámos há bocado. Se passar o próximo slide, depois vamos fracionar aqui os diferentes grupos etários e a mostrar que conforme envelhecemos o colesterol aumenta nas populações e é diferente do sexo. Portanto, onde há o cor de laranja mais carregado, o castanho, é? é o valor mais elevado, ou a percentagem tem valores muito elevados de colesterol. E se passar ao slide seguinte, agora vamos ver o LDL, o tal colesterol mau, nos dois sexos e em grupos etários, e vai conforme a idade, ele também está aqui a crescer, mas sempre com percentagens, eu não estou aqui a ver os números corretos, mas com valores percentuais muito elevados para a população. Estamos a falar em população diabética. Estamos a falar em população diabética, que normalmente tem uma percentagem... Diabetes e colesterol também são... Diabetes e colesterol, os diabéticos, muitos deles são obesos e têm, portanto, colesterol. E isto é muito importante para mostrar uma coisa, que é, esta população tem dois fatores de risco graves, em termos de saúde geral e de saúde cardiovascular, que é a diabetes mais colesterol. E se, por acaso, aqui não está... mas se formos ver... Mas porquê é que as duas coisas estão tão associadas? Precisamente pelo facto de os diabéticos realmente terem... Eu quero agora aqui dizer, uma alimentação... Há um problema metabólico, sim, necessariamente, sim. mas há um problema de alimentação e de exercício físico que não está devidamente controlado. Eu vou dar um exemplo que vai sair na próxima segunda-feira. Um dos primeiros estudos europeus feitos por nossos colegas de Espanha sobre a dieta mediterrânica e doença cardiovascular. E eles mostram, com 3 tipos de dieta mediterrânica, uma com mais azeite, outra com mais frutos secos e outra com mais biscoitos e doces, etc. A diminuição, mais de 20% de diminuição das doenças cardiovasculares na população. Isto é um seguimento de 7 mil e tal espanhóis, sem doença cardiovascular a priori, e que ao fim de 5 anos demonstram que valeu a pena. Os diabéticos são uma população a seguir com muita atenção aqui. É uma população de alto risco. Em termos práticos, nós podemos dizer que diabético é o equiparado ao doente que já teve um infarto de miocárdio. Portanto, em termos de cuidados de saúde. Há pouco estava-me a dizer que até aos 15 anos geralmente não temos problemas de colesterol, eles começam a partir daí, mas nós vemos cada vez mais crianças com problemas de colesterol, não é? Ou pelo menos fala-se disso. Nos últimos 10 anos, ou nos últimos 5 anos, mas se for ver estudos em recém-nascidos, o recém-nascido tem um LDL de 50 ou de 35, por exemplo, tem um colesterol total de 100 ou de 90, e depois, conforme vai crescer, agora está-se a assistir ao que se passa, que é a obesidade a partir dos 10, 11, 12 anos, que está a aparecer em toda a população, obesidade que está a levar a termos diabéticos tipo 2, portanto, ligado à obesidade e à alimentação aos 15 anos, estamos a ter uma percentagem de hipertensos em idades jovens, que até há uns anos atrás eram 3, 4%, agora começam a atingir 2 décimas de percentagem, e portanto, é o que está... E o colesterol, se formos dosear, também começa a aparecer colesterol elevado. E se não fizermos nada, e por exemplo, a Organização Mundial de Saúde e as Nações Unidas têm
posto cá fora, ainda recentemente puseram, se nós não fizermos nada na prevenção destas populações, o consumo de saúde nos próximos 10 a 20 anos vai ser insuportável em todo o mundo. Aliás, tem-se alertado muito para a questão de que podemos chegar a um ponto em que vamos regredir em termos da esperança média de vida, precisamente porque Já estamos a regredir em alguns países. Já estamos a regredir em alguns países. José Silva Cardoso, apesar de tudo isto, dos hábitos que as pessoas têm e que crescem connosco, não é? Desde pequeninos, por aqui vamos percebendo, também há pessoas que vivem este problema, mas que o vivem não porque tenham hábitos desequilibrados, quer alimentares, quer a nível físico, mas porque herdaram esse problema. Essas situações, imagino eu que são muito diferentes e devem ser tratadas de maneira muito diferente das outras, ou não? Sim, isso, entramos no campo das dislipidemias familiares, tem uma causa genética e realmente os níveis aí de colesterol são muitíssimo mais altos e exigem terapêutica muitíssimo intensiva e pronto, isso é um... São mais difíceis também de equilibrar? São muito mais difíceis e exigem terapêutica muito intensiva, medicamentosa, com associações de vários fármacos, etc. Mas realmente a tónica, penso eu que do ponto de vista epidemiológico, é para o aspecto que estava a salientar o professor Espiga de Macedo, que tem a ver muito com os nossos comportamentos. Isto é, foi aqui dito há bocado que, a certa altura, começou-se a verificar uma diminuição do risco cardiovascular. Isto porquê? Porque iniciaram-se campanhas de tratamento de hipertensão e de cessação tabágica, os homens começaram a fumar, as senhoras, em certa altura, começaram a aprender a fumar, mas, de qualquer modo, a população, do modo geral, começou a fumar menos, a tensão a ficar mais controlada, embora o professor Espiga de Macedo é um perito nessa área, diz-nos que realmente há muito pouca gente, apesar de tudo, ainda controlada em Portugal, mas, de qualquer modo, globalmente o risco começou a diminuir. Até que, a certa altura, aconteceram duas coisas. Apareceu o computador pessoal e apareceu a internet. E estes dois efeitos foram catastróficos em termos de saúde. Porque os miúdos que brincavam, tinham jogos coletivos, jogavam à bola, saíam, e, enfim, tinham atividade física, hoje em dia não têm. Passam horas no Facebook, na internet e no computador pessoal e realmente a atividade física é muito, muito pequena. Baixou muito, não é? Muito. E acontece que, por outro lado, nós importamos, e cada vez está mais estabelecido, hábitos de alimentação de tipo norte-americano, com grande quantidade calórica, e, portanto, a obesidade é, de facto, um flagelo entre nós. Nós temos, neste momento, 1 milhão de portugueses diabéticos, isto é, 1/10 da população é diabética, e 1/3 da população, 3 milhões, é diabético ou pré-diabético. Isso é muito comparado, por exemplo, com outros países, Isto acompanha... nomeadamente semelhantes a Portugal, a Europa, não é? Isto acompanha uma tendência europeia, mas eu julgo saber que Portugal é, neste momento, um dos países em que o crescimento da obesidade é mais importante. Penso que é um facto. É verdade. Dentro da Europa? E dos que fazemos menos exercício. Se virmos os dados da Organização Mundial de Saúde, Portugal é dos países que faz menos exercício. Temos menos condições E também. temos o problema de sermos o pior país europeu em termos de obesidade infantil. Portanto, somos o pior. Somos os campeões. Mas realmente nós temos um clima que nos permitiria, dentro da Europa, provavelmente um dos mais favoráveis, se não o mais favorável, para podermos sair, andar ao ar livre e fazer exercício, não é? É verdade. Juntam-se uma série de questões sociais que têm a ver com os horários de trabalho dos próprios pais. As crianças durante muitos anos não são propriamente autónomas para fazerem esse exercício. Precisariam que os levassem ou que estivessem com eles a brincar. Questões de segurança dos próprios pais. É muito seguro para um pai ter a criança na internet, no computador, porque não estragará quanto muito o computador, mas não está em segurança, não se magoa, claro. Não há qualquer problema. É muito difícil os pais deixarem as crianças sair cá para fora para brincar. Exatamente. Não é? Portanto, há essa a não ser que mudança seja um espaço muito controlado, o que não acontece para a maior parte das pessoas ter essas condições. Não é? Por exemplo, nós vemos, em termos de horários de trabalho, sei lá, países que até têm produtividades muito superiores à nossa, países nórdicos, mas de facto têm horários diferentes e mesmo em termos de
de apoio à família. Por exemplo, em alguns países nórdicos, as mulheres, após terem filhos, têm uma redução do horário de trabalho que permite um acompanhamento inicial, ou podem ter pelo menos essa possibilidade de trabalharem a meio tempo durante os primeiros, eu não tenho a certeza se são os primeiros 2 ou 3 anos após o nascimento. Não será para a generalidade da população, mas é pelo menos permitido isso. Portanto, há aqui questões sociais que se colocam e, de facto, é uma questão de hábitos. Mas este é um padrão que também se verifica nos Estados Unidos, deste sedentarismo, da utilização de... Portanto, mas há aqui uma série de fatores que não ajudam nada também, não é? Exatamente. A modalidade, ou melhor, a cadeira de exercício físico nas nossas escolas primárias, secundárias e universidade é completamente desprezada pelas entidades responsáveis. Também. Portanto, preferem dar mais uma fundamental cadeira a nível de saúde. uma ciência qualquer, enquanto que nós fomos aos Estados Unidos ou ao Japão, faz parte para a média do curso final a cadeira de exercício físico. Há um aspecto que eu penso que é importante, que é o seguinte. Esta questão, isto há uma emergência de resolvermos este assunto. Foi falado aqui pelos outros intervenientes. E é preciso ver quais são as estratégias que podem ganhar este desafio. Uma delas é perceber que os hábitos que são criados na infância são determinantes para a nossa vida e são muito difíceis de mudar. A alimentação que nós fizemos na infância, depois os sabores que aprendemos a gostar e os hábitos de exercício que ganhamos ou não ganhamos, depois é extraordinariamente difícil de mudar isso. Ora, acontece que as crianças, contrariamente aos jovens que muitas vezes se relacionam, de certa forma, por antinomia para com os pais, o que é importantíssimo para eles manifestarem a sua própria identidade, na infância há mais o efeito de imitação. Então, se os pais tiverem uma atitude saudável de exercício e uma alimentação também equilibrada, muito mais facilmente isto ficará interiorizado nas crianças e nós daqui a 10, 20 anos poderemos estar a conseguir resolver este problema. E para isso acontecer, é necessário que aconteça uma coisa essencial. A nossa mente comanda. Isto é, todas as alterações, todas as revoluções são feitas por uma mudança da ideia, da percepção. E a mudança da percepção é essencial. Eu penso que a população portuguesa tem talvez que refletir sobre um outro paradigma relativamente à saúde. Nós, mesmo as pessoas que praticam exercício, muitas vezes olham para o exercício como uma coisa... é uma coisa que eu posso fazer ou não, depende de me apetecer. Bem, eu pratico exercício, hoje não me apetece e não vou fazer. Mas a questão é o seguinte, talvez o conceito mais crucial seja o conceito de manutenção do nosso corpo, da forma como mais abrangente. Isto é, nós temos o conceito da manutenção do nosso carro, é indiscutível. Nenhum de nós, chegados não sei quantos mil quilómetros, recusaria mudar o filtro do óleo ou fazer a revisão, não é? Fazer a revisão. Manutenção da nossa casa é a mesma coisa, mas não temos o conceito da manutenção do nosso corpo. E o nosso corpo, nós somos muitas coisas, mas somos seguramente uma máquina biológica. Somos uma máquina, como o nosso automóvel, diferente, com certeza, mas é uma máquina biológica e tem determinados princípios. E um dos princípios é aquilo que nós não usamos, a natureza tira-nos. Isto é, se nós não fizermos exercício, nós podemos, é uma opção, porque somos seres livres e adultos e podemos optar. Mas se fizermos essa opção, nós sabemos que vamos ficar doentes. As nossas articulações vão se aquilosar, os nossos músculos vão se atrofiar, a nossa maquinaria biológica vai funcionar mal, começamos a ter obesidade, dislipidemia e por aí fora. Se nós quisermos, de facto, manter a saúde, temos que perceber que temos que fazer uma coisa que depende apenas de nós. E essa é comer corretamente e fazer exercício todos os dias. Não é uma opção. Como não é uma opção para nós de manhã levantarmos e tomarmos banho. Ou tomarmos um pequeno almoço. Isso está interiorizado em nós. Fazemos isso automaticamente e sem esforço. Se nós fizermos exercício todos os dias, a certa altura torna-se uma segunda natureza e no dia em que não fazemos, ficamos ansiosos. Falta-nos aquilo. E, portanto, entender que a manutenção do nosso corpo é feita todos os dias
portanto, passa por um exercício e uma alimentação equilibradas é fundamental. Então, a esse nível não temos tido muitas campanhas de sensibilização nessa matéria, pelo menos com essa dinâmica de me está a falar, não é? Vamos falando dos riscos, dos problemas, das dificuldades que existem, mas não temos, assim, campanhas genéricas que possam motivar as pessoas a fazer essa mudança. Ou temos? Qual é a sua opinião? A minha opinião tem a ver com o seguinte. Há um documento muito importante que refletiu sobre isto, que se chama a Carta Europeia do Coração. Podem encontrá-lo no site da Sociedade Europeia de Cardiologia e é um documento assinado por umas dezenas de sociedades europeias de cardiologia. Mas isso chega às pessoas? A questão é essa. É que esse documento tem uma coisa inovadora. É que não só recomenda um conjunto de atitudes, como procura, nas suas recomendações, procura envolver-vos a vocês, as pessoas da comunicação social e os decisores políticos. Isto é preciso que as pessoas façam exercício. Por exemplo, na Holanda, esse exercício é insensível porque as pessoas deslocam-se para o trabalho de bicicleta. Em Amsterdão é raro ver pessoas obesas, porque aquilo está interiorizado e existe, as pessoas, desde crianças, se habituaram a andar de bicicleta e, por outro lado, a cidade, a arquitetura, está preparada para isso. Há corredores, ciclovias, há leis, portanto, de circulação da estrada que protegem os ciclistas, etc. Há uma estratégia no sentido de criar condições para as pessoas funcionarem assim. Que é global, não envolve apenas os médicos, portanto, as pessoas que estão ligadas à nutrição ou à farmácia, envolve a comunicação social, envolve os decisores políticos. E se não houver este conjunto de meios, arquitetos, decisores políticos, comunicação social, técnicos de saúde, tudo a funcionar em uníssono, vai ser muito difícil. Não avançamos, é difícil Por exemplo, avançar. só para terminar, Sim. eu gostaria imenso de ir para o meu hospital de bicicleta. É completamente impossível. Porquê? Porque não tenho vias para chegar. Eu vou pela VCI e não posso circular de bicicleta, não há corredores. E não tem outra forma de lá chegar a não ser através da via dificilmente. Não há interna. corredores de bicicleta de minha casa para o Hospital São João, por exemplo. Há muito poucos corredores de bicicleta no Porto. Mas há cidades mais pequenas, intermédias, que já começam a fazer esse trabalho. Também é mais fácil do que nas grandes cidades, provavelmente. Mas eu vou lançar um inverter isso. desafio aqui. Vamos lançar e depois vamos avançar, que temos aqui mais uma reportagem para mostrar. À televisão, estou farto de fazer isto nos últimos anos, que é, se a televisão todos os dias tivesse um minuto antes do noticiário das 8 para fazer educação cívica, tabaco, obesidade, colesterol, atravessar a rua, incêndios, etc., nós tínhamos a mensagem a passar todos os dias. Bastava um minuto. Os meus netos estão a brincar comigo, quando vem o reclame da Coca-Cola, viram a cabeça. Porque eles são apelativos. Há técnicas que mostram... Eles são apelativos. E nós também na farmácia, desculpem-me só fazer aqui à chega, eu julgo que neste papel de educação civil nós temos um papel também importante, porque mais uma vez o utente, como vai tantas vezes à farmácia, nós temos uma conversa que deve ser proativa, não é? E deve ser no sentido desta educação, do exercício da vida saudável. Além de mais, eu acho que cada vez mais, e eu falo particularmente, promovemos workshops, reuniões pequenas com os nossos utentes, em que falamos desses assuntos e tentamos sensibilizá-los. Temos também, às vezes, panfletos e as tais campanhas que falava há bocado são importantes. Há campanhas periódicas nas farmácias, quer individuais de cada farmácia, quer a nível das farmácias todas, exatamente para alertar a população para estes problemas. E também há uma coisa que eu acho que é fundamental, que nós também temos o hábito de fazer nas farmácias portuguesas, que é os rastreios. São importantes, porque no rastreio é diferente de fazer uma medida esporádica ou de repente haver ali uns dias em que há o dia do rastreio. A pessoa é muito sensível a essa atitude por parte da farmácia. E aparece para fazer, não é? Portanto, isso é importante, claro. Já vamos voltar. O colesterol surge por causa da acumulação de placas de gordura, já aqui vimos falar, no interior das artérias. Este problema não afeta só os mais velhos, ele está a afetar também, como já ouvimos aqui, cada vez mais as crianças. Vamos saber o que é que diz a pediatria sobre isto. O estilo de vida dos pais afeta inevitavelmente o das crianças. Assim, também estas veem os seus níveis de colesterol, LDL, aproximar-se de valores que podem prejudicar a saúde. Da mesma forma que a obesidade se verifica atualmente, que ocorre em idades cada vez mais precoces, e nós já temos crianças com excesso de peso e com obesidade numa proporção muito grande também no nosso país,
Sabemos também que os níveis de colesterol, que estão associados muitas vezes a estas situações, também se encontram elevados na maioria destas crianças, numa idade também muito precoce. Paulo Homme é médico pediatra e considera que o colesterol deixou de ser um problema só dos adultos e passou a ser também um problema das crianças. A primeira preocupação que os pais devem ter é ter a noção de que nada se consegue dentro da família se não for feito por todos. E se consegue dentro da família se não for feito por todos. E, portanto, se os pais querem que os seus filhos deixem de ter um excesso de peso ou uma obesidade, ou se querem que façam uma alimentação especial mais pobre em gorduras ou tirando pelo menos as gorduras consideradas mais nocivas para a saúde, se os pais querem isso, é importante que toda a família entre nesse regime. Por outro lado, ter a noção de que nesta questão do controle do colesterol, por exemplo, e do peso em excesso, há outros fatores a ter em conta e um deles é um estilo de vida saudável, nomeadamente no que diz respeito ao exercício físico, por exemplo, que nós sabemos que também diminui os níveis de colesterol. A criança aprende pelo exemplo e pela palavra, mas eu diria que é 95% pelo exemplo e 5% pela palavra. Segundo este pediatra, as refeições são apenas parte da equação que gera o colesterol. Numa época em que os pais trabalham cada vez mais e têm menos tempo para as atividades em família, alguns aspectos tendem a ser negligenciados. Por um lado, os pais hoje têm, quando nos têm os seus tempos de livre e de lazer, estilos de vida muito mais sedentários do que tinham há alguns anos atrás, e as crianças acabam por fazer o mesmo por imitação, mas por outro lado, alguns pais, mesmo quando têm algumas coisas para fazer, dá-lhes jeito que a criança fique sossegada em casa naquilo que nós chamamos as amas eletrónicas, não é? E que, portanto, ficam com a sua consola de jogos, com a televisão, etc., que funcionam como umas amas, a criança está entretida, mas isso leva a um grande sedentarismo. Atualmente os pediatras estão muito sensibilizados para este tipo de alterações, principalmente a partir do momento em que se descobriu que as crianças têm, enfim, os mesmos problemas que os adultos no que diz respeito a alterações em relação ao colesterol. Paulo Homme afirma que, mesmo em crianças, já se começam a verificar complicações a nível cardiovascular. Para evitar que os mais pequenos se tornem em adultos com problemas de saúde, o acompanhamento médico desde cedo é essencial. Cristina, tem a ideia que as pessoas no contacto que têm com as farmácias estão constante, têm esta noção da gravidade deste problema, como foi aqui colocado, quer neste trabalho em relação às crianças, como foi colocado também pelo José Silva Cardoso antes de termos esta reportagem? Bem, eu julgo que as pessoas, no seu dia-a-dia, vivemos todos um bocadinho aliados disto. Era o que eu estava aqui a comentar agora. Nós vamos sair deste programa hoje todos com a consciência muito pesada, porque nós somos alertados para isto quando falamos assim num grupo sobre o assunto. Mas no nosso dia-a-dia eu acho que realmente temos tendência a deixar os nossos filhos com as amas eletrónicas e estamos sempre muito ocupados e não temos tempo. E eu acho que as pessoas têm consciência que esses problemas existem, mas têm realmente alguma dificuldade em pôr isto tudo em prática no seu dia-a-dia. Este exemplo de vida saudável, este exemplo de vida ao ar livre, este exemplo de alimentação saudável, consciência têm, eu noto que sim. Noto que as famílias jovens, dos 30, 40 anos, são pessoas muito preocupadas com o bem-estar dos filhos e com a alimentação dos filhos e procuram o conselho sobre esses assuntos. Noto que depois pôr isto em prática nem sempre é muito fácil. Explica-me, Cedo, que estratégias é possível encontrar para alterar isto, para além daquela que já deu, que é 1 minuto antes do telejornal de informação à população? A estratégia em relação aos jovens é a escola. A intervenção tem que ser na escola. Até porque muitas vezes, por exemplo, como aconteceu com o tabaco, as crianças são o fermento para mudar os estilos de vida dos pais em casa, se forem bem formadas. Portanto, a escola tem introduzido um pouco esse cuidado, não é? Nomeadamente isso mesmo. Com a roda dos alimentos, isso mesmo. Começam a dar logo mal. Isso mesmo. No primeiro ano do primeiro ciclo, começam logo a falar disso. E no outro dia pus na escola dos meus netos, na escola dos meus netos, uns postas de umas escolas inglesas, realmente enormes, vegetais, fruta, água fresca, sumos naturais, para estarem presentes no refeitório deles, nos corredores da escola, para eles estarem a ver a mensagem permanentemente. Isso é fundamental. E outra é a educação da população, é a intervenção na educação.
Se as pessoas estiverem bem formadas e bem informadas... Mas como é que se chega às pessoas? Chega-se através das farmácias onde elas vão, por exemplo. Como é que se chega mais? Rádio, televisão, jornais. É o fundamental. É o fundamental. Depois é preciso conseguir também criar políticas que permitam que as pessoas ponham em prática aquilo que estava aqui a ser dito dos horários de trabalho é fundamental. Horários de trabalho, as pistas as pessoas saem às 8 horas da noite ou às 9 horas da noite na maioria dos empregos. É impossível ter disponibilidade para os filhos, para arrumar a casa, para fazer desporto. É preciso às vezes um esforço. E vemos os nossos miúdos que praticam regularmente um desporto já a iniciar a competição, que se levantam às 5h30 da manhã para irem antes da escola, entre as 6h30 e as 8h30 da manhã, fazer natação, ou ginástica, ou balé, porque não há outra possibilidade no dia-a-dia. A Cristina falou aqui também dos rastreios. Os rastreios são importantes? Os rastreios são importantes, mas só o rastreio sem uma continuidade não chega. Depois acontece uma coisa muito engraçada. Quando há um anúncio de rastreio, normalmente vão aos rastreios aqueles que já sabem o que é que têm. É só para confirmar. É ver se a tensão está alta, está bem hoje. Ou o colesterol está bom ou está mau. Portanto, é importante, mas depois tem que haver... Às vezes não se apanha a população que se devia nesses rastreios, é isso? É verdade. Mas os centros de saúde têm cada vez mais algum tipo de rastreios que são perfeitamente controlados em relação à sua população. À população que cobra, isso não é? Mesmo. Não sei se os do colesterol também são feitos através de centros de saúde ou não? Neste momento, rastreio propriamente dito, mas não, mas verificação do valor de colesterol, é verdade. E em relação a isto, já agora, vou dar aqui uma pequena chega. Quem faz clínica é que se apercebe destas coisas. Eu acho que as máquinas de doseamento do colesterol e dos triglicerídeos ainda não estão bem aferidas. E há valores muito discrepantes nos doseamentos, o que atrapalha muitas vezes as pessoas. Hoje tem 200, amanhã tem 300, depois tem 150. Está a referir-se às máquinas que as pessoas podem usar em casa para... Usar em casa não. Usar na farmácia ou num sítio qualquer para dosear o colesterol. Enquanto que as do açúcar, das diabetes, estão muito bem aferidas neste momento, eu acho, é uma impressão pessoal, não fiz um estudo técnico, mas acho que há uma variação muito grande nesses resultados. E isso pode ser perturbador, é? Pode ser perturbador, não digo que seja errado, mas pode ser perturbador. Tem a mesma ideia, Cristina? Não, pessoalmente não tenho. Acredito que sim, acredito que haja ainda muitas máquinas que realmente possam não estar devidamente calibradas e aferidas. No meu caso particular, não. Há um programa interno rigoroso de controle de qualidade na farmácia no que diz respeito à calibração dos aparelhos, à utilização de soluções de controle e a fazer esses testes periodicamente com o devido registro e uma pessoa responsável por fazê-lo semanalmente. Há um que senão é que há muita gente que vai ver o colesterol às 10 da manhã, outros vão às 3 da tarde depois de almoçar e isso dá variações enormes. Nós tentamos de uma maneira, usualmente tentamos uniformizar estas medições, exatamente para eu falo na minha farmácia, as pessoas já têm alguns hábitos de se dirigirem à farmácia para fazer as medições, exatamente para que haja algum padrão, alguma uniformização. E no que disse há bocado em relação aos rastreios, eu também acho que tem razão. E acho que nós procuramos cada vez mais, nestes dias de rastreio, abranger o cidadão comum, não a pessoa que nós já sabemos que toma uma estatina, ou que toma uma rosuvastatina, ou que toma fibratos, ou que tem a tensão alta. E esses que nós já sabemos, tentamos até... Pronto, já não precisam de fazer o rastreio, não é? Tentamos que a população-alvo seja outra. Há situações em que, para controlar este problema, é mesmo preciso que as pessoas sejam medicadas, não é? E às vezes, para a vida, imagino eu, depende das situações. Ou, geralmente, se as pessoas... Não estou a falar nas situações hereditárias, mas geralmente se as pessoas mudarem os seus hábitos de vida e até forem acompanhadas com fármacos durante algum tempo, podem voltar a encontrar o equilíbrio? Ou não? Algumas pessoas conseguem. Desde que alterem o seu estilo de vida e que essa alteração se mantenha no tempo, conseguem, de facto, corrigir os níveis. Porque o que tinha levado aos níveis anormais tinham sido esses erros que, uma vez corrigidos, conseguem corrigir. É claro que não será em todas as situações, até por uma coisa muito óbvia, é que nós nunca vamos conseguir que toda a gente em quem nós incentivamos uma alteração completa consiga cumprir todas essas alterações, não é? Há pouco, quando nós falávamos dos programas, se existem ou não programas de incentivar a alimentação saudável, o exercício físico, sobre o exercício não sei pronunciar, mas sobre a alimentação, aquilo que é a realidade
é que cada vez mais existem iniciativas, mas são iniciativas muitas vezes avulsas, ou seja, pontuais, feitas em pequenos grupos, em que não há seguimento, ou seja, não há uma lógica de pensar como é que aquele programa se vai perpetuar ou como é que vai ser mantido ao longo do Mas tempo. que tipo de iniciativas, por exemplo, é que está a Por exemplo, falar? trabalhos com as crianças nas escolas ou nos centros de ocupação dos tempos livres, mesmo jogos que possam ser feitos. E, portanto, às vezes há campanhas, há quase entusiasmos de incentivar, de colocar essa Portanto, não há uma disponibilidade. estratégia a nível nacional uniformizada. Exatamente, e portanto, esse pensamento global. E que cada vez mais se tende a fazer. Outra das coisas que falham muitas vezes é a avaliação dos resultados dessas mesmas intervenções. Não é? Muitas vezes elas são feitas e não se consegue perceber se elas resultaram ou não. Particularmente a nível das escolas, tem sido feito muito trabalho em modelar a disponibilidade, por exemplo, alimentar, no contexto escolar. Ou seja... Hoje as alimentas das escolas são muito mais controladas, até muitas vezes, penso que por nutricionistas, exatamente, em relação ao menu que é feito. Porque muitas delas são feitas, muitas cantinas são exploradas por empresas que prestam esse serviço e que têm nutricionistas que fazem devidamente as emendas, e tem havido uma preocupação de satisfação, porque nós sabemos que se não for apelativo às crianças, que elas acabam por deixar ficar. Sim, mas para além disso, em termos nutricionais, penso que são... Sim, tem muito mais equilibrados. Mas falo muito também em relação às vendas às máquinas de venda automática, em que há normas específicas para os produtos que podem e não podem ser disponibilizados, e mesmo a nível dos bares, na tentativa de não é ser a solução, mas, ou seja, juntar quer a informação que se faz às próprias crianças e adolescentes com esta parte que é não está disponível, não vai consumir. Mas há sempre as questões que pode sair da escola. Eu vou dar o exemplo. No fundo, é também de alguma forma balizar as escolhas, não é? Claro. Ou seja, a partir do princípio que todos nós seremos tentados se estiver disponível, porque é mais fácil, porque é mais apelativo, por imensas razões, de alguma forma é ajudar a balizar estas escolhas para que haja aqui uma harmonia entre o que é Nas escolas ensinado e o que é tem disponível. havido esse esforço e esse trabalho nesse sentido. Mas nem sempre existe uma continuidade dessas iniciativas. Continuidade para lá da escola ou das iniciativas Das iniciativas que se mesmo, das iniciativas se fazem mesmo. E para lá da escola, sim, isso seria outro mundo, não é? Porque depois temos os pais, temos os familiares, a publicidade que eles são alvo, temos todas as instituições, os locais onde eles adquirem os alimentos e os consomem. Portanto, é um mundo à parte. É outro uma universo. complexidade. Falámos aqui de várias necessidades de mudar várias coisas na nossa vida para sermos pessoas mais saudáveis, e nomeadamente para evitarmos ou para prevenirmos este problema do colesterol excessivo. Quando trabalha com as pessoas em concreto, qual sente que é a mudança mais difícil de fazer? A mudança mais difícil de fazer É mudar a alimentação? Eu diria que, por exemplo, na minha prática clínica, a questão não é mudar a alimentação. As pessoas até acham que é fácil, é a continuidade. Ou seja, se aquelas mudanças fossem mudanças que fossem balizadas no tempo, ou seja, que eu soubesse que era por algum tempo, as pessoas conseguem fazer... É questão do exercício. Se eu fizer exercício, as pessoas, nesta altura do ano, começam a andar muito motivadas para o verão e começam a ir aos ginásios muito assiduamente. Não é? Mas é algo que depois desmotiva mais à frente. Ou seja, aquilo que eu sinto é que, há questões quando a pessoa institui a sopa, no início a pessoa acha fácil, depois até satura a sopa e depois já demora mais tempo a preparar, etc. E tem que se arranjar aqui algumas estratégias. Mas de uma forma global, não vejo assim uma dificuldade única, ou seja, não consigo apontar uma dificuldade. Por exemplo, estou-me a lembrar, imagino um indivíduo com triglicerídeos muito elevados, em que a restrição de consumo de álcool é desejada. Para quem está habituado a consumir, muitas vezes essa é uma medida que tem alguma dificuldade. Todas aquelas outras medidas de incentivar o consumo de hortofrutícolas, neste contacto clínico, a pessoa já tem alguma predisposição para mudar. Tem alguma percepção do que é saudável. E, portanto, a maior dificuldade que eu encontro é mesmo o perpetuar dessa alteração de estilos de vida. Portanto, a única hipótese é vai por 6 meses com uma receita, tem que voltar ao nutricionista para levar a receita pintada ao corpo. De 6 em 6 meses, mais por uma questão de ter uma sessão motivacional, não é? Ajuda as pessoas a não ter vergonha de ir mostrar que perdeu 2 quilos ou que aumentou 2. É mesmo a questão, há pouco falávamos dos rastreios.
e que são importantes, naturalmente, que é a forma de nós monitorizarmos. Mas estava aqui a lembrar-me a questão que se falava de hoje medir, dar um valor e medir e dar outro valor amanhã. Passa-se o mesmo com a balança, não é? Se a pessoa decidir que começou a fazer dieta e que se vai pesar todos os dias, ora, mesmo fazendo a dieta, vai aumentar. sempre aqui muito a questão do colesterol excessivo ao excesso de peso. Aliás, mas é nós também considerado... vemos pessoas que fisicamente são gordinhas e não têm colesterol e pessoas magras que têm. E há pessoas problemas gordinhas de que colesterol, ainda não têm problemas de colesterol. Nem todas. Não é? Ah, é? Porque a questão é, quando nós falamos em colesterol alto, não é? Nós definimos um ponto de corte, os 200 miligramas por decilitro. Quem tiver 199 não tem colesterol elevado, mas quem tiver 201, por aquele ponto, já terá, não é? Ou seja, estas definições, é também um bocadinho às vezes a dificuldade das definições nas crianças. Enquanto que todos estes limites são muito bem melhor estudados nos adultos, nas crianças, por vezes, é difícil. O que nós temos visto é que ao longo dos anos, em termos médios, os valores de colesterol têm aumentado nas crianças. Sendo que pode não estar a ultrapassar aquela barreira daquilo que nós consideramos doença. Sim. E quando eu digo do ainda não tem colesterol alto, uma pessoa gordinha, é isso mesmo. Ou seja, o nosso organismo está bem organizado para ir vivendo com os excessos durante algum tempo, até que chega a uma altura que não consegue viver mais com esses excessos e pode... E essa capacidade, eu imagino, José Filipe Cardoso, também depende de pessoa para pessoa, não é? Sim, mas antes de avançarmos aí nesse aspecto, há um aspecto que me parece importante. Esta questão dos níveis de colesterol desejáveis tem um bocado a ver com o contexto em que a pessoa se situa e dois tipos de estratégias. Há aquilo que é chamada prevenção primária, isto é, a pessoa não tem doença, vamos mantê-la livre de doença e, portanto, tomar as medidas para que não fique doente nunca. E a pessoa que já teve uma complicação cardiovascular e temos de tomar as medidas para que não volte a ter. Esta questão da aterosclerose é uma doença que atinge as artérias e como as artérias estão em todo o organismo, uma vez que instalada num ponto, ela pode atingir todo o organismo. Isto é, se o indivíduo tem, por exemplo, doença nas artérias das pernas, tem dor ao andar, chamamos isso de claudicação intermitente, isso é um fortíssimo preditor de que pode também ter, portanto, placas de gordura nas artérias do coração, ou do cérebro, ou dos rins, ou dos olhos, etc. E, portanto, há situações que nós sabemos que o doente teve um infarto de miocárdio, ok? E esse doente é rotulado de muito alto risco. E outras, como disse o professor Espiga de Macedo, que são equivalentes do infarto de miocárdio ou de um AVC. Por exemplo, um diabético é um equivalente a um indivíduo também com muito alto risco, ou um doente que tem insuficiência renal também é um equivalente de alto risco. E o hipertenso já agora? O hipertenso pode não ser. Mas, portanto, os marcadores são doença aterosclerótica evidente já, um infarto, AVC, doença vascular periférica, diabetes ou insuficiência renal. Nessas circunstâncias, os valores que nós pretendemos de colesterol mau, o tal que vai para a periferia, são muito, muito baixos. São da ordem dos 70 miligramas por decilitro. Mas, noutras circunstâncias, por exemplo, para a população geral, não é preciso chegar tão baixo. Isto tem a ver um bocadinho com a questão da terapêutica. Nestes indivíduos, obter valores de colesterol tão baixo raramente se consegue apenas com a dieta. E os doentes têm que fazer, geralmente, terapêutica. E essa terapêutica é para toda a vida. O problema, tal como a dieta, e com os medicamentos até talvez ainda pior, é que a alteração e a medicação é para o resto da vida. E há aqui um problema que é que nós chamamos de adesão à terapêutica. À medida que o tempo vai passando, o número de doentes que tomam tratamentos para a hipertensão vai baixando. Quanto mais o número de comprimidos, mais isso acontece. E que tomam medicamentos para o colesterol também. Porquê? Porque as pessoas não sentem nada. E como não sentem nada, iludem-se e julgam que não têm doença. É tal questão que falámos logo ao início, não é? Portanto, claro. não há sintomas, não é? Exatamente. Portanto, se as pessoas sentem-se bem, claro. É porque estão bem. Exatamente. E os comprimidos, primeiro, custam dinheiro e, segundo, alguns deles têm efeitos laterais. Portanto, a pessoa, por exemplo, o hipertenso diz... Tem muitos efeitos secundários? Por acaso, no caso falando, por exemplo, das estatinas, não têm muitos efeitos laterais. Podem ter efeitos laterais a nível dos músculos, cansaço, dores musculares ou até mesmo sinais de destruição muscular, mas são muito raros.
ou ter problemas a nível hepático, mas é muito raro. São, de facto, fármacos extraordinariamente seguros e muito eficazes. Eles conseguem induzir reduções do colesterol LDL dos 20% a 40%, 50%. E, portanto, isso é realmente foi uma descoberta fantástica e, aliás, julgo que foi até um prémio Nobel foi atribuído pela descoberta desses. Já agora, só para terminarmos, estamos no final do nosso tempo. Estes medicamentos são muito caros? Têm apoios ou não? As estatinas são dispendiosas, mas agora existem, portanto, genéricos. O genérico da estatina neste momento já não é um medicamento. Já o torna mais muito acessível. acessível. Muito acessível neste momento. Muito obrigada. Vamos avançar. A meio deste mês, o Porto vai receber o 4º Congresso Ibero-Americano de Engenharia Civil. Venha saber o que vai acontecer este ano nas respostas dos parceiros. José Vieira, bem-vindo à Sociedade Civil, é vice-presidente nacional da Ordem dos Engenheiros, é o responsável também pela organização deste congresso. Este ano, este congresso ibero-americano de Engenharia Civil faz-se há quantos anos? Há 4? Há 4 anos. É todos os anos ou é de 2 a 2 anos? Todos Todos os anos. E este ano vai ser dedicado a quê em concreto? Vai ser dedicado à importância da engenharia no desenvolvimento económico dos países. É um congresso internacional? É um congresso ibero-americano, países... em que vão participar 25 dos 31 países ibero-americanos, portanto Portugal, Espanha e América Latina, e é precedido também de um encontro das associações profissionais de engenharia de língua portuguesa, portanto, de todos os países de língua portuguesa. Está marcado para o mês de março? É 15 de março. 15 de março. É só um dia? São vários? É só um dia. É só um dia. Um dia precedido do outro dia com o tal encontro dos países de língua portuguesa. Para que é que ele serve? No fim, quando acabar este trabalho, onde vocês todos vão estar a discutir estas questões, o que é que vai ficar deste encontro? Ora bem, tem sido preocupação da Ordem um olhar muito importante sobre a internacionalização da engenharia portuguesa, nomeadamente no desenvolvimento das nossas empresas e até da internacionalização da nossa economia. E a grande preocupação é precisamente para além da ligação à Europa, que é natural, uma ligação muito forte aos países que têm ritmos e crescimentos bastante elevados nos últimos anos, onde a engenharia portuguesa... Países que estão em desenvolvimento, em desenvolvimento, não é? Exatamente. E onde, infelizmente para nós, com a crise económica que estamos a atravessar, temos os nossos empresários, os nossos engenheiros em praticamente todos estes países com algumas dificuldades de reconhecimento de graus académicos, reconhecimento de qualificações profissionais, etc. E, portanto, esta é talvez o maior interesse que a Ordem tem em estabelecer precisamente estes laços para permitir que haja uma maior mobilidade, uma maior aceitabilidade. Portanto, estes países são países em crescimento e, portanto, são países de investimento nesta profissão, forte, não é? com graus de crescimento. Temos muitos engenheiros a trabalhar nestes países, Temos. E este congresso surge precisamente numa fase em que nós próprios temos feito um esforço adicional para termos protocolos e acordos bilaterais com estes países, não só dos países de língua portuguesa. Os nossos séculos não são reconhecidos depois lá fora? Tem havido grandes dificuldades, não é? Mas, por exemplo, posso falar de 2 países, a Colômbia e o Peru, sim, onde realmente havia dificuldades e com este tipo de acordos as nossas empresas, os nossos engenheiros têm tido mais facilidade de trabalhar, no fundo, que é essa a questão. E conseguem muitas vezes abrir estas portas só através da Ordem dos Engenheiros ou precisam muitas vezes também depois do apoio do próprio Governo para ajudar a abrir portas aqui? Bem, muitas vezes a dificuldade está no reconhecimento das tarefas, assim, das empresas e dos engenheiros, que em alguns países está regulamentada, em outros não está regulamentada. No nosso país está regulamentada através da Ordem e nós procuramos precisamente essa via para também termos essa reciprocidade. Muitas vezes temos que recorrer realmente às instâncias governamentais e temos tido também o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros neste esforço que temos feito. Sim. Isto vai acontecer aonde, este congresso? Vai acontecer aqui no Palácio da Bolsa, no Porto, precisamente. No Porto, o dia inteiro. Quem quiser saber mais sobre este congresso e este encontro,
ou até inscrever-se. Pode fazê-lo como? Pode, a forma mais simples é entrar no nosso portal da Ordem dos Engenheiros, tem um sítio especial para o Congresso, onde tem toda a informação e todas essas condições de participação. Pronto, está a passar também no rodapé. Boa sorte para o Congresso e espero que ele ajude realmente a resolver este problema dos nossos engenheiros e da possibilidade deles poderem trabalhar no estrangeiro, nomeadamente neste caso na América, não é? Daquilo que estamos a falar. Muito obrigada, José Vieira. Há mais iniciativas dos nossos parceiros na agenda de hoje. Vamos ver. O Instituto de Defesa Nacional realiza o ciclo de conferências O Futuro da Europa. O encontro do dia 13 de março decorre na sede da instituição em Lisboa, às 11 horas, e está subordinado ao tema A Política da Vizinhança Europeia. O sabor do cinema está de regresso ao auditório de Serralves e, mais uma vez, promete trazer uma grande seleção de cinema aos públicos do Porto. São 3 sessões que decorrem no dia 17 de março, com entrada gratuita, e que revisitam filmes de grandes nomes da sétima arte. A Associação Nacional de Jovens Empresários promove o ciclo de formações Competências Básicas em Gestão. O objetivo é munir de competências gestores que trabalham em processos de internacionalização de empresas. O encontro decorre no dia 9 de março, na sede da instituição em Lisboa. A plataforma portuguesa das ONGD promove o curso de Direitos Humanos entre Princípios e Práticas. Esta formação avançada tem por objetivo facultar competências através da exposição de temas contemporâneos e transculturais. Os encontros decorrem de 12 de março a 9 de maio, na sede da instituição em Lisboa. A Ordem dos Engenheiros organiza o 4º Congresso Ibero-Americano de Engenharia Civil. O evento tem lugar no dia 15 de março no Palácio da Bolsa, no Porto, e está subordinado ao tema Engenharia na Liderança do Desenvolvimento. Estamos quase no final do programa de hoje. Vou pedir ao Mário Espiga Macedo, neste fecho, porque já temos muito pouco tempo, que nos deixe um pouco uma mensagem às pessoas que estiveram connosco e nos acompanharam ao longo deste programa, daquilo que era importante pensarmos e fazermos para combatermos este problema do colesterol. Eu acho que é fundamental as pessoas seguirem um estilo de vida saudável. Está na base de tudo. E criar outro hábito que está a começar, que é o exame de saúde anual. Todos devemos fazer um exame de saúde anual e é aí que se fazem os rastreios e que se vê os problemas de saúde. É a mensagem que eu deixava. Muito bem, muito obrigada. Obrigada também à Elizabeth, à Cristina e ao José Silva Cardoso por terem estado connosco. Vamos fechar o programa de hoje com 2 sugestões de leitura. Uma biografia, a biografia política de Mário Soares, de Joaquim Vieira. Mário Soares, Uma Vida. E depois um livro histórico, a história portuguesa da Inquisição, entre 1536 e 1821. É uma outra sugestão de leitura, um trabalho de investigação histórico feito por Giuseppe Marcocci e também por José Pedro Paiva. São as sugestões que lhe deixo hoje. O Sociedade Civil vai regressar amanhã, Dia Internacional da Mulher. Vamos falar dos desafios da maternidade nos dias de hoje. A tarefa difícil também de conciliar muitas vezes a maternidade com a vida profissional. O que é que sobra de tempo para as mulheres dedicarem a si mesmas? Até amanhã e não se esqueça, Sociedade Civil somos todos nós.